Olá pessoal, hoje a gente volta com mais um autor clássico da sociologia. A gente vai falar sobre o Max Weber. Como vocês podem ver aí no slide, vamos abordar novamente uma breve biografia, como eu falei para vocês, importante para entender o contexto que levou esses pensadores a sentir essa necessidade do entendimento do social, da sociedade, dessas transformações, ok? Então, a gente tem que o Weber, ele foi um intelectual, um jurista e um economista alemão, que viveu entre 1864 e 1920, Ele nasceu em Erfurt. Ele foi um dos mais importantes cientistas sociais de todos os tempos, ok? A gente vai ver, para além do Comte, o que convencionou chamar na sociologia, de uma forma assim bem divertida, de os três porquinhos da sociologia: o Durkheim, o Weber e o Marx. Dentre eles, todos são extremamente importantes, mas com o desenvolvimento da sociologia, o Marx e o Weber passaram a ser bastante utilizados, muito mais que o Durkheim. Ele ainda é um autor bastante presente, mas nas outras correntes da sociologia que surgiram depois, vocês vão perceber uma influência muito forte, principalmente do Weber e do Marx. Então, o Weber, ele foi nomeado professor de economia nas universidades de Freiburg em 1894 e de Heidelberg em 1896, Então, toda essa atuação também ali acadêmica, uma figura acadêmica importante. Em 1903, após alguns anos de internação por conta de uma depressão, ele renunciou ao cargo de professor e aceitou uma posição como diretor associado da recente nascida revista Arquivos de Ciências Sociais e Política Social. Importante destacar aqui, isso vocês vão ver também no Marx, o início do surgimento desses jornais, principalmente de revistas de caráter acadêmico, foi muito importante para o desenvolvimento das ciências como um todo, e também, principalmente, das ciências sociais. E aí a gente tem que, durante a Primeira Guerra Mundial, ele serviu como diretor de hospitais militares e em 1918 ele estava entre os delegados da Alemanha em Versalhes para assinatura do Tratado de Paz, que vocês devem ter estudado, o Tratado de Versalhes também, nas aulas de História, e ele foi conselheiro para os redatores da Constituição da República de Weimar, um momento também muito importante ali para pensar o contexto alemão, que vocês devem ter visto também nas aulas de História. E aí, continuando aqui, como vocês podem ver no slide, vamos pensar um pouco o contexto ali em que ele estava inserido. Além das transformações políticas, econômicas e sociais desse período, que a gente já vem trazendo há algumas aulas nessa passagem do século XIX para o XX, um dos debates que caracterizava o pensamento social e filosófico alemão, onde o Weber estava de então, era aquele travado entre a corrente positivista, que a gente já viu um pouco das características principais, e os seus críticos, em termos das características que separam as ciências naturais das ciências do espírito, que é onde se inseriria a ciência social. E nestes também o papel dos valores. Então percebam como aqui já surgiu uma crítica ao positivismo, como isso era importante para as correntes de pensamento de até então, e a questão também de pensar o papel dos valores nessas sociedades. Isso vai se refletir muito nas concepções de entendimento da sociedade do Weber, como a gente vai ver agora. E aí, embora se reconhecesse a importância do trabalho e da economia sobre a vida social, o Weber se interessou mais foi pelo modo como a economia era influenciada por outros aspectos da sociedade, Então, um movimento um pouco ali ao contrário, como, por exemplo, a religião. E isso vai ficar muito claro, como eu vou mostrar para vocês, num dos livros mais célebres que ele escreveu, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O Weber, ele via na sociedade moderna um processo crescente de racionalização. Embora esses aspectos favorecessem a eficiência, como a gente já viu também, que era uma característica dessas transformações do período, o Weber temia que,
com o tempo, essa racionalização causasse uma deterioração dos valores que se tinha, né? Não só dos religiosos, mas também os valores liberais ligados, por exemplo, à liberdade individual e uma noção de democracia, né, que se tinha até então. Então ele estava preocupado com essa deterioração dos valores que começava a ser percebido ali, né, dentro dessa sociedade moderna. E aí, dois autores que influenciaram o Weber para ele pensar, porque olha, ele está inserido ali num contexto, ele está preocupado com essas críticas ali que já vinham, né, nesses embates do pensamento alemão de até então, ele já está preocupado com a questão dos valores, do papel que exerce os valores, ele está preocupado com a questão da racionalização, isso vai desembocar num estudo importante dele sobre burocracia, tanto que o Weber é um autor estudado em várias outras disciplinas, não só na sociologia, ele é estudado na administração também, por exemplo, tá? Por conta dessa questão de pensar a burocracia das instituições dentro da sociedade. Então, com todo esse contexto, essas preocupações, dois autores também que vão ser muito influentes no pensamento dele, né, no desenvolvimento das teorias dele, mesmo ele não citando, né, assim, diretamente, vão ser o Marx e o Nietzsche, que vão ser dois desses principais autores, né, a influenciá-los, apesar dele nunca ter citado, por exemplo, diretamente o Marx e de ter discordâncias teóricas com ele, inclusive. E aí, vamos ver aqui, ó, vocês podem observar nos slides, dentro desse contexto, dentro dessas preocupações, então, né, o Weber vai desenvolver alguns conceitos, vai desenvolver um método sociológico e alguns conceitos que é fundamental para ele, para entender a sociedade, né? Ele está pensando ali esse objeto sociológico. Então, o que a gente vai ter, né? O que ele vai falar? Ele vai estar pensando, por exemplo, né, para tentar entender isso, o capitalismo, né, o surgimento do capitalismo da sociedade moderna, a história, os valores, a racionalidade, que era cada vez maior nessa sociedade, e que já exercia um tipo de dominação, né, sobre os indivíduos e sobre grupos dentro da sociedade, então isso também preocupava ele. E aí, com base nisso, ele vai desenvolver esses conceitos para entender essa sociedade. E aí o primeiro conceito que vocês precisam ter em mente é o conceito de ação social. A ação social, né, é uma ação empreendida individualmente, mas orientada pelas ações das outras pessoas, ok? É a conduta humana dotada de um sentido subjetivo que orienta o comportamento, tendo em vista a ação dos outros. Então já percebam aqui, né, naquela lógica que eu falei de quem é que se sobrepõe, sociedade ou indivíduo. Aqui ele está pensando muito individual, a questão do indivíduo. Então, uma ação empreendida individualmente, só que uma ação, por mais que seja empreendida individualmente, é influenciada pelo coletivo, né? Então, nisso, a gente pode pensar, né, os usos, os costumes, as situações de interesse, né? A gente estuda com base, então, nessa noção de uma ação social, moda, consumo, política partidária, ok? O sentido, então, que vai se dar a essa ação, né, que o indivíduo vai dar a essa ação que é influenciada pelo coletivo, ele se diferencia de uma ação social ele vai, né, se diferenciar entre uma ação social e uma ação não social. E aí alguns exemplos, né? Muitas pessoas simultaneamente se protegendo da chuva, né, não vai ser uma ação social, ok? E aí o que a gente vai ter aqui? Ações de imitação não vão ser ação social, mas quando você tem uma ação como o consumo, né, uma ação individual pautada pelo coletivo, ou a moda, como eu falei aqui, né, a questão dos costumes, você vai ter então uma ação social, que ele vai caracterizar como sendo ação social. E aí, por que ele está preocupado com essa questão do sentido? O sentido da ação, ele não vai se encontrar no resultado da ação, mas na própria conduta desse indivíduo que exerce a ação. Para ele, o que diferencia uma ação que é social de uma que não é social é justamente a questão do sentido. Por isso aqui o sentido vai ser muito importante para ele, para pensar essa ação social, tá? E aí, o que ele vai falar, né?
que as condutas, elas são mais racionalizadas, elas são mais objetivas, quanto maior for a submissão do agente aos costumes e afetos, e quanto mais ele se orienta por um planejamento adequado a uma situação, a resolver uma situação, a atingir algum objetivo, né? Então, mais racional, mais previsível também, porque se você quer chegar a um objetivo, você vai pensar o que você precisa fazer para chegar a esse objetivo, né? Então você vai exercer ações racionais para atingir esse objetivo. Por isso que ele fala que é mais previsível. Eu quero vencer uma eleição, então o que eu vou fazer para vencer uma eleição? Há um leque ali de coisas para se fazer para vencer uma eleição, né? Que é previsível. Você não vai fazer qualquer coisa, ok? A linha de pensamento dele é muito por esse ângulo. E aí, para analisar essa ação social, né, que ele vai pensar esse método. E aí ele desenvolve, né, enquanto método, né, um modelo. E é um modelo de tipos ideais. E para que vai servir esse modelo de tipos ideais? Ele vai servir para guiar, né, para nos guiar, para guiar esses cientistas sociais que estão tentando entender essas ações sociais dentro, né, ali da sociedade, para guiar então esse entendimento na infinidade do que seja o real. Então, o objeto de estudo aqui na sociologia weberiana vão ser essas ações sociais, utilizando para isso esse modelo de tipos ideais, ok? E aí são criados esses tipos ideais, são criados a partir da experiência do pesquisador. Depois ele compara esse modelo que ele desenvolveu de tipos ideais com a realidade que ele encontrou, para ver se eles vão se encaixar, se eles vão ser diferentes, o que vai ser parecido, o que vai ser diferente, e assim sucessivamente, com o intuito de captar a ação do indivíduo, então de entender o sentido dessa ação social. Por isso que o sentido aqui é tão importante, ok? E aí, dentro desse modelo de tipos ideais, para entender a ação do indivíduo, o sentido da ação do indivíduo ali na sociedade, ele desenvolve 4 tipos ideais de ação social, que podem estar presentes de forma conjunta, tá? Você não precisa analisar algo só como uma ação X ou Y. Ele vai falar que muitas vezes há mais de um tipo de ação, mas ele vai definir esses 4 tipos ideais de ação social que podem ser encontrados na sociedade, e que aí você vai fazer esse movimento de comparação ali, né, enquanto um método, uma técnica, né, de pesquisa científica, com base nesses 4. Quais vão ser esses 4 tipos ideais de ação social? A ação racional com relação a fins, ou seja, visa atingir um objetivo previamente definido, né, usando dos meios necessários. E aí um exemplo são procedimentos econômicos, eleições, como eu citei para vocês, e assim sucessivamente. Segundo tipo, ação racional com relação a valores. Então, vai ser de acordo com as convicções ali daquele indivíduo que está agindo. O sentido vai estar nos valores que guiam a ação de um indivíduo, né? Como, por exemplo, a liberdade ou a vingança, fazer alguma ação motivado pela vingança. A ação tradicional, que é embasada nos hábitos e nos costumes de uma determinada sociedade. E aí um exemplo que a gente tem é o batismo, né? O batismo das crianças. E a ação afetiva, que é diferente da ação voltada para valores, porque o indivíduo elabora conscientemente os pontos de direção dessa atividade e se orienta segundo estes de maneira consequente. E aí alguns exemplos que a gente vai ter ações movidas por ciúme, por paixões e assim sucessivamente, ok? E aí, vamos aqui para o próximo slide. O que a gente tem? Que o princípio de seleção, então, né, desse fenômeno vai ser baseado nos valores, segundo o método do Weber. Porém, o método e os conceitos que utiliza vão se ligar às normas de validez científica e à utilização de uma teoria, né? O que ele vai estar pensando aqui, né? Ele vai estar usando para pensar essas ações, né, para pensar esses modelos de tipos ideais, a escala de racionalidade. Então, da mais pura a mais irracional.
Então, você vai ter essas ações racionais classificadas como mais puras, né, racionais, até ali a irracional. A ação social, então, ela deve se comprometer, né, essa noção de entendimento com base nessa racionalidade, ela deve se comprometer, ela deve compreender o sentido que o sujeito atribui a essa ação. Então, o essencial aqui, né, no método, nesses modelos que o Weber está apresentando, entender o sentido. É isso que vai determinar ali qual tipo de ação que está sendo empreendido, que está sendo observado, estudado. Então, a ação social é diferente da ação homogênea, ou seja, executada por muitas pessoas simultaneamente, tá? E ação preventiva ou praticada sobre influência e condicionada pelas massas também vai ser diferente de uma ação social, porque essa ação social, né, é determinada, é compreendida pelo sentido. E aí, percebam que o que faz dos autores que a gente viu, né, principalmente do Durkheim, o Weber e o próximo que a gente vai ver, o Marx, tão essenciais, né, e fundamentais, considerados os 3 porquinhos da sociologia, principalmente para além de toda a análise social que eles fizeram, mas principalmente para os métodos que eles desenvolveram, tá? E aí a gente viu aqui alguns conceitos essenciais, algumas noções essenciais do método weberiano, ok? A questão da ação. Com base nisso, nesse método que ele desenvolveu, ele vai pensar alguns fenômenos dentro da sociedade para entender essa sociedade como um todo, que ele vai julgar como sendo fundamental. E aí um deles é entender essa noção de dominação, né? Para ele, o social é orientado ao indivíduo. Logo, as relações sociais são problemáticas, né? E elas devem ser resolvidas, essas relações sociais que acabam sendo problemáticas, via organização. E aí aqui entra o exemplo que eu falei para vocês da burocracia, por isso ele ser estudado em outras áreas do conhecimento, como administração. Consequentemente, é fundamental pensar em dominação e produção de legitimidade, ok? A gente vai ter alguns indivíduos, alguns grupos de indivíduos que vão se sobrepor a outros, só que eles devem se sobrepor a outros de forma legítima, ok? Por isso que ele vai entender que na sociedade é fundamental pensar dominação e legitimidade. Consequentemente, um outro conceito que ele vai pensar muito para entender a sociedade moderna, né, é o poder. O poder como imposição da própria vontade dentro de uma realidade social. Então, dominação, né, que é essa vontade do dominador de influir nos atos dos outros, vai se caracterizar como uma obediência a um certo mandato, a uma certa vontade. E aí, ele vai falar que possui 2 tipos opostos, que vai ser por meio de uma constelação de interesses e por meio de autoridade. Então, 2 tipos aí que a gente vai ter de dominação. E aí perceba como já há ali uma aplicação desse método que eu falei para vocês. Assim, a dominação pode justificar-se em diversos motivos para submissão ou princípios de autoridade, tá? Que leva também, né, a essa questão do poder, a essa imposição do poder. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês no próximo slide que, lembre-se, ele está, né, pensando ali com os métodos dele, o modelo dos tipos ideais. Há 3 tipos de dominação legítima para o Weber, ok? Ele desenvolveu 3 tipos ideais de dominação que são legítimas. Vai ser a racional ou legal, então um tipo de dominação que pode ser exercida de um grupo sobre outro, de um indivíduo sobre outro e assim sucessivamente. Então, a racional ou legal, onde o que caracteriza ela é o domínio da legalidade, baseado em regras instituídas, baseada na organização burocrática, tá? Regras jurídicas, por exemplo. A dominação tradicional, que é exercida, por exemplo, por um príncipe, por uma organização social, né, que a gente chama de patriarcado, então a figura ali masculina do pai como centro de autoridade. E o terceiro tipo de dominação legítima para ele é a carismática, que é uma liderança individual, que tem carisma ali, né, que conquista, que consegue dominar os outros por conta do seu carisma.
todas as esferas da ação social, segundo ele, vão ser influenciadas pela dominação. Então, aquelas ações sociais que eu falei para vocês no início vão ser influenciadas pela dominação, que ele dividiu nesses 3 tipos. Então, as estruturas de dominação são diferentes das estruturas econômicas, por exemplo. Pode haver sobreposição ali, né, desses domínios. Nas relações, nas estruturas econômicas, pode haver uma superioridade sem um domínio legítimo, ok? Mas é importante vocês entenderem que estruturas de dominação são diferentes de estruturas econômicas. Essa noção varia também de acordo com autores, mas segundo Weber, ele vai enxergar dessa forma. Então, discutindo essa questão de ação social, formas de dominação, poder, etc., foi inevitável para ele chegar à discussão da política, né? O que vai ser a política? Para ele vai ter um entendimento de política como sendo participação ou luta para influir nessa distribuição de poder, tá? Nessa discussão que envolve a dominação, os tipos de dominação influenciando a ação social. E aí aqui no próximo slide para vocês, então, classes, por exemplo, e lembrando que classes sociais não foi um conceito, por exemplo, desenvolvido pelo Marx, como algumas pessoas tendem a entender, né? É um conceito que existe em várias sociedades, não é só na sociedade capitalista, né? Porque ela diz dessa divisão de grupos dentro de uma sociedade, né? Mas enfim, dentro dessa lógica weberiana, classes ou estamentos, né, que é uma certa ali, forma de relacionamento, né, que vai constituir ali, diferentes grupos, né, e atividades, né, vai ter ali um determinado poder e influência, né, de certos grupos em certas atividades. E partidos, por exemplo, vão ser fenômenos de distribuição de poder. Então, classe, estamento, partidos são fenômenos de distribuição de poder dentro de uma comunidade. E manifestações organizadas de luta cotidiana, que também vão ser, né, e vão se caracterizar como sendo aspectos, né, da própria existência humana dentro de sociedade, por causa desse entendimento que ele vai ter de política, né, que ele vai ter de dominação, de poder. Então, a realidade social, ela aparece como um complexo de estruturas de dominação. Ou seja, para o Weber, a realidade social é um complexo de estruturas de dominação. Por isso que ele falou da questão de classes, de estamentos e de partidos como fenômenos de distribuição do poder dentro dessas sociedades. A luta pelo estabelecimento de uma forma de dominação legítima vai marcar essas realidades sociais. Então, o que mantém a coesão social aqui, a permanência das relações sociais e a existência da sociedade em si, é a própria dominação da concepção do Weber, né? Percebam aqui a diferença com Durkheim, por exemplo, tá? Pro Weber, essa dominação, ela perpassa todas as instâncias da vida, não só a política, mas também nas relações ali do dia a dia, dentro da família, no trabalho, assim sucessivamente, tá? E aí, já que ele entende a dominação como tão essencial ali nessa realidade social que ele vai estar pensando, que o método dele está se propondo a entender, ele apresenta 2 formas de estrutura de dominação, que ele também vai desenvolver estudos muito aprofundados sobre, que é a burocracia, que vai se basear na dominação racional, na crença de uma legalidade das normas de uma organização, e a carismática, que é baseada no carisma, numa ideia de santidade, tá? Numa ideia de heroísmo de alguns personagens, e que por isso eles vão, né, exercer essa dominação. Então, a realidade social aqui vai aparecer como esse complexo de estruturas, e essa estrutura pode ser, né, entendida como tendo essas 2 formas. E que vão se desenvolver, principalmente a burocrática, dentro dessas sociedades capitalistas, ok? E aqui, vamos ver o próximo slide. Eu tinha falado lá no início para vocês, né, sobre um exemplo muito
Um livro que representa muito claramente todo o método que ele desenvolveu, essa questão dos tipos ideais, da dominação, né, da política, né, do caráter econômico também, né, de desenvolvimento da sociedade, é o livro dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Lá ele vai trabalhar a ideia de vocação. Por quê? Qual que é o intuito do livro? É mostrar como é que foi essencial para o desenvolvimento da sociedade capitalista a existência de um pensamento, tá, protestante, vindo ali, né, das ideias do Lutero. Então ele vai mostrar que só se permitiu ascender uma sociedade capitalista, né, com todas ali, tanto vantagens como problemáticas, porque houve essa noção de uma ética protestante frente à noção católica que existia até então, que dominou no período do medievo. E aí, para tentar conduzir um pouco esse entendimento, ele traz a noção de vocação, que vai ser a dedicação verdadeiramente religiosa ao trabalho. O mal, então, não estava na posse da riqueza, mas no seu uso para o prazer, para o luxo, para o gozo espontâneo e para a preguiça. Porque lembre-se do que pregava a Igreja Católica no medievo, né, de você não poder enriquecer. E aí veio toda uma lógica, uma outra lógica religiosa que fala que, na verdade, não, você pode sim enriquecer, e que o fato de você conseguir enriquecer é uma comprovação de que Deus está olhando por você, né? Então, nessa noção, que o Weber vai estar trabalhando, né, de uma ética protestante, o homem ele se prova no trabalho. E a partir do momento em que indivíduos têm essa concepção, eles passam a fazer frente a uma outra concepção na Igreja Católica. Porque nesse período do medievo, a pirâmide social era muito estanque. Se você nascia pobre, agricultor, você deveria permanecer aquilo, porque era o desígnio de Deus. A partir do momento que você veio com uma outra ideia diferente, que pregava justamente o contrário, que pregava uma necessidade de ascensão, você tem aí um embate. E ele vai falar que esse embate permitiu que as ideias do capitalismo, que estavam surgindo até então, se disseminassem de forma mais rápida ali dentro da sociedade. E aí, uma crítica que ele vai trazer, né? Porque inicialmente você pode pensar que ele está fazendo ali uma espécie de valorização, né, dessa questão da ética protestante, do encontro dela com o que ele vai chamar de espírito do capitalismo. Mas na verdade ele passa a fazer uma crítica. Ele mostra, né, que houve esse encontro, mas ele passa a fazer uma crítica, porque ele vai falar que com o tempo vai se perder cada vez mais esse caráter religioso que se tinha até então, e vai se voltar cada vez mais esse encontro para o dinheiro, né? E já que ele estava preocupado na questão dos valores, né, ele vai trazer aí uma crítica de você afastar esse caráter religioso e pensar só agora no caráter dinheiro. Então o livro dele é muito importante para pensar, né, a análise dele, já que tanto Durkheim como ele, como Marx, estão preocupados em entender como é que surgiu, como é que se caracteriza, como é que se dá a sociedade capitalista. Ele vai apresentar nesse livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o entendimento dele de como surgiu, né, de fatores históricos, de momentos históricos que foram essenciais para o surgimento, mas ele também vai fazer uma crítica ao próprio desenvolvimento que vinha se dando essa sociedade. Ok? E aí, uma outra questão, né, que vem um pouco junto com essa questão da crítica dele a essa sociedade é a tendência à racionalização, como vocês podem ver aí no slide. O Weber ele identifica nas sociedades ocidentais contemporâneas que o mundo tende inexoravelmente a essa racionalização em todas as esferas da vida social, ou seja, estratégias para alcançar fins. E aí, um dos meios pelos quais essa tendência se atualiza nas sociedades ocidentais é a burocracia. Ela é o instrumento mais universal e eficaz de exercer a dominação legítima, como a gente tinha visto. Além disso, ela também é um fator importante nas sociedades modernas para a consolidação do próprio capitalismo, né, que ocorreu no Ocidente de forma singular. Lembrando que esses autores vão pensar de forma muito específica ali, né, o contexto europeu e ocidental. Mais para frente a gente vê alguns outros autores que vão pensar outros contextos para além desse. E aí, com essa expansão, Weber percebe que a racionalidade começa a prender o homem em uma espécie de jaula, né, que vai ocorrer o desencantamento do mundo, ou seja, uma perda de emoção por parte das pessoas por conta dessa extrema burocratização e racionalização. Consequentemente, com o desenrolar do tempo, as técnicas racionais se tornam irracionais, segundo ele, ou seja, ele prende o homem e ele se prende na burocracia, nessa jaula, segundo Weber.
Por hoje é só, esses são os pontos principais para vocês entenderem o método, né, e o pensamento do Weber frente a como é que ele tenta entender essa sociedade, e a gente volta na próxima aula com outro pensador.